Vários fiéis de diversas confissões religiosas expressaram proximidade aos coptas depois do ataque terrorista no Cairo. A explosão de uma bomba em uma igreja causou 25 mortes e pelo menos 50 feridos. No dia 14 de novembro, foi inaugurado no Hospital Vitória Augusta de Jerusalém a Escola de Determinação, um instituto destinado aos pequenos pacientes com câncer e insuficiência renal. Foi a primeira farmácia de Jerusalém e permaneceu aberta até meados do século XX. Hoje conserva um patrimônio de mais de 420 vasos em via de restauração, livros e manuscritos. 10 cozinheiros palestinos descobriram em Jerusalém os segredos da pizza graças ao curso organizado pela Agência Italiana para a Cooperação ao Desenvolvimento. As lições são parte do programa Startup Palestine. Domingo 11 de dezembro, um desfile de carros alegóricos que representa a vinda do menino à gruta invadiu as ruas de Belém. A cidade do Salvador espera assim o Natal. Aflição, dor e solidariedade. É o que transparece nos rostos das pessoas e das delegações vindas para expressar seus pêsames à Igreja Copta de Jerusalém. Chegaram de várias partes da Terra Santa para expressar sua proximidade em decorrência do atentado terrorista ocorrido em 11 de dezembro no Cairo, Egito, onde uma explosão dentro da Igreja de São Pedro matou 25 pessoas e feriu mais de 50. Esse grave atentado terrorista nos deixou transtornados. No meu entender, as pessoas que planejaram e executaram esse atentado não pertencem a nenhuma religião, pois é um ato que não conhece humanidade nem misericórdia. Durante 3 horas, vários cristãos, muçulmanos e expoentes do clero expressaram sua proximidade à Igreja Copta neste momento difícil. O atentado terrorista foi realizado com um artefato explosivo de 12 quilos que estourou na área dedicada às mulheres, enquanto os fiéis participavam da missa do domingo durante o advento. É um terremoto que atinge todos nós. Com o que vemos, como podemos festejar? Quem é que ainda tem vontade de festejar o Natal? الشهداء كنيسة مار بطرس هم شهداؤنا وشعبنا يعني نعزي شعبنا المصري أولا. Os mártires de São Pedro são também nossos mártires. Expressamos nossos pêsames, antes de mais nada, ao povo egípcio e também aos integrantes da Igreja Copta. Esse foi um ato desumano, um ato terrorista, sem dúvida. É o resultado de um pensamento que exclui o outro e da falta de aceitação do outro. ولا أستبعد أيضا أن يعني هذا الحادث المأساوي هو يعني بهدف إشعال فتنة في مصر. O último grave ataque em um lugar de culto remonta ao ano novo de 2011, quando 23 pessoas perderam a vida em uma igreja copta de Alexandria. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. São muitos os versículos do Evangelho em que Jesus preanuncia a perseguição de quem o seguir, que pode levar até a morte, uma morte santa. Vocês deveriam dizer parabéns, pois esses homens se tornaram santos, conseguiram as palmas do martírio. Parabéns a esses novos santos e santas que tinham vindo para adorar Deus e rezar. O mundo inteiro condenou a explosão recentemente reivindicada pelo Estado Islâmico. No Egito, as bandeiras foram hasteadas a meio pau e foram proclamados 3 dias de luto nacional, em memória dos novos mártires.
O Hospital Augusta Vitória de Jerusalém inaugurou em meados de novembro uma escola para crianças com câncer e insuficiência renal. As aulas serão realizadas na ala pediátrica para que as crianças possam continuar a estudar. O ministro palestino da Educação e Ensino Superior, Sabri Seden, deu o nome de Escola de Determinação à Estrutura, realizada em colaboração entre o Ministério da Saúde palestino e o próprio hospital. Esse projeto nasceu dos administradores do hospital em resposta à grande necessidade de ter uma escola assim, considerando que nossos pacientes são estudantes. Entre aqueles que sofrem de insuficiência renal, temos 40 alunos, dos quais apenas 18 são capazes de frequentar uma escola regular, mesmo que muitas vezes devem saltar algumas lições. As crianças que têm câncer, no entanto, adoecendo de repente, são forçadas a interromper a sua instrução e, portanto, perder um ano inteiro. Tomando conhecimento das numerosas faltas às quais as crianças são forçadas pelas contínuas sessões de tratamento no hospital, a Escola de Determinação visa a recuperação das suas horas escolares perdidas. Para fazê-lo, se concentra sobre as matérias principais, graças a uma equipe de professores do Ministério da Educação e do Ensino Superior. Durante o período de tratamento e recuperação aqui no hospital, as crianças perdem a capacidade de concentração. Por isso, quando explicamos, devemos repetir a lição várias vezes. A coisa mais importante para nós é dar-lhes uma educação, mas também restituir-lhes a esperança e a vida. Aqui elas não têm nada, senão um hospital ou a própria casa. Não fazem nada de especial. Assim, a escola lhes ofereceu algo diferente e especial. No início do ano, apenas começou a escola, nós preparamos uma ficha com a situação social de cada criança. Demos aos professores para que eles pudessem acompanhar cada criança e trabalhar com elas, segundo um plano específico, que leva em conta as suas capacidades e o seu estado de saúde. Apesar dos desafios e das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, pelos seus pais e por todos aqueles que cuidam deles, todos concordam sobre a importância de continuar o processo de educação das crianças, mesmo se elas estão em uma cama, lutando contra a doença. O nome da escola indica precisamente isso: não enfrentar a doença apenas através da cura, mas também através da educação. Abastecia os habitantes de Jerusalém, foi um ponto de referência para o tratamento da população e, conforme narram os documentos históricos, foi criada pouco depois da chegada à cidade dos frades franciscanos em 1300. É a farmácia da custódia da Terra Santa. A estrutura foi fechada em meados de 900, mas hoje representa uma preciosa riqueza do ponto de vista artístico e arqueológico, graças aos potes, aos manuscritos e aos documentos que foram se conservando ao longo dos séculos. A partir disso, resolveu-se realizar uma exposição nas salas da Cúria dos Frades. A ideia surgiu de uma oportunidade oferecida pela Universidade de Turim e pela Ordem dos Farmacêuticos de Turim, que ficaram envolvidos no projeto Terra Santa Museum cerca de um ano atrás, dando início a uma atividade de pesquisa e estudo sobre documentos de arquivo e também sobre esses potes. O êxito é a descoberta de uma riqueza de livros que contam a história da farmácia e o modo de se proceder científico. Entre eles foram escolhidos um herbário com os ingredientes do farmacêutico, um manuscrito de receitas escritas com símbolos alquímicos e um volume mais genérico que mostra a estrita conexão entre o trabalho do farmacêutico e aquele do médico. Além deles, foram selecionados alguns entre os mais de 400 potes conservados na custódia. Quisemos escolher alguns exemplos das diferentes escolas, portanto, as diferentes proveniências desses potes e as diferentes formas, pois a farmácia certamente precisava de potes que contivessem diversas fórmulas farmacêuticas, líquidos, sólidos, pílulas. Os potes representam, portanto, essas diferentes utilizações. Antes de poderem ser expostos, os potes precisam se submeter a algumas passagens de restauração. O responsável por essa atividade é Mateus, polonês, formado pela Nicolaus Copernicus University de Torum e colaborador da custódia há 5 anos. I restore the collection of Franciscan pharmacy.
We have over 420. Estou restaurando a coleção da farmácia franciscana, que consta de mais de 420 peças. Quase todas precisam de intervenção, algumas mais intensa, outras menos. Em geral, carecem de muitas partes, nas bordas, na base ou nas alças. In general, they have missing parts like rims, bottom parts, handles. I restore them using Eu trato os portes usando gesso e acrescentando cola polivinílica. O passo sucessivo prevê a pintura das partes restauradas e, aquele final, a proteção das cores com resinas acrílicas. is to protect the color using acrylic resin. Os potes remontam aos séculos 17 ou 18 e a restauração de cada um pode demorar poucos dias, bem como algumas semanas. Em um laboratório da custódia, arqueólogos e restauradores trabalham diariamente para que o tamanho patrimônio não fique perdido e possa ser transmitido às gerações sucessivas por outros séculos. Margarita, 4 queijos, mas também com za'atar ou salmão. Na primeira semana de dezembro, a pizza foi a protagonista de Jerusalém Leste. Jovens cozinheiros provenientes da Cidade Santa, de Ramallah e de Belém participaram de um curso de cozinha no restaurante Azahra. Sob a guia de Antônio de Antônio, vice-campeão mundial de pizza, os cozinheiros tiveram aulas intensivas para aprender a arte de uma das comidas italianas mais famosas do mundo. È stata un'esperienza nuova. Foi uma experiência nova, com coisas diferentes, sabores diferentes, para fazer eles conhecerem o valor da massa, reduzindo um pouco o sal, um pouco os açúcares e fazer eles entenderem como é a pizza clássica italiana. Quero aprimorar minha experiência na cozinha, pois é um talento que Deus me deu. Trabalho nessa área para incrementar minhas competências. Todas as informações que recebi são preciosas e aprendi muito. Morei 5 anos na Itália e agora vim aqui para aprender a fazer uma pizza deliciosa, pois para mim é uma arte e gostaria de descobrir seu segredo. Foi uma experiência maravilhosa, comemos muito e aprendemos muitas coisas que nunca imaginei. O curso começou aproveitando a oportunidade da primeira semana da cozinha italiana no mundo e é organizado pela Agência Italiana para a Cooperação ao Desenvolvimento. Trata-se de uma das atividades previstas no programa Startup Palestine, que nasceu em 2014, visando a promoção de empresa e ocupação, seja facilitando o acesso ao crédito, seja com cursos de formação específicos. O turismo é um segmento que está crescendo muito na Palestina, sobretudo aqui em Jerusalém Leste. Por isso, esses jovens, 10 jovens palestinos, que já têm experiência na cozinha em nível profissional, agora, ao término desse curso de 10 dias, têm condições de fazer pizza e, portanto, poderão dar início a uma atividade comercial ou, de qualquer forma, o diploma que receberão essa noite constituirá uma mais-valia na sua carreira de cozinheiros profissionais. Ao término da semana, cada cozinheiro recebeu uma certidão atestando as novas competências adquiridas, enquanto os turistas, os clientes do restaurante e os apaixonados pela boa cozinha puderam saborear as criações culinárias do time. Sim, era muito boa. Uma delícia! A crosta estava crocante e se dava bem com o queijo da pizza. Tutto il formaggio. Está crescendo a espera por esse Santo Natal em Belém. Sons, luzes e carros natalinos. Foi assim que na noite do domingo 11 de dezembro, um desfile colorido e jubiloso invadiu a cidadezinha de Belém, atravessando pelo 2º ano consecutivo a estrada principal da cidade. Inteiro, as pessoas têm uma história para contar e nós temos a história mais bonita, é a história da natividade. É um acontecimento antigo, mas quisemos contá-lo de modo novo, de modo atraente para as crianças.
Estamos muito felizes em vermos que todos os habitantes de Belém, pequenos e grandes, crianças e jovens, homens e mulheres, saíram à rua para ver e aproveitar o desfile de Natal. Um desfile de carros alegóricos que quis representar de maneira diferente a vinda do menino na gruta. Um evento com o objetivo de se difundir um clima de alegria e felicidade em todos aqueles que marcaram presença. Representamos 7 cenas, cada uma das quais conta a história de modo novo. Falamos de Maria, de José de Nazaré, da Natividade, dos pastores, dos reis magos. Representamos ainda as coisas que as pessoas amam ver no Natal. Papai Noel, boneco de neve, doces, o branco e o vermelho. Tudo para tornar maior a alegria e a festa para as crianças. É uma grande alegria assistir a esse evento. Eu quis vir aqui com minha filha e minha esposa. Nesse ano minha filha cresceu e ela cresce assistindo a esse evento. Esperamos poder vir todo ano. As ruas da cidade do Salvador ficaram lotadas por centenas de pessoas, todas reunidas para assistir ao desfile e tirar fotos. Muitos sorrisos e muita alegria em grandes e pequenos. Belém aguarda o Natal. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site